Olá, muito bom dia, na paz do Senhor. Glorificamos a Deus pela vida, pela chance que temos de estarmos vivos neste dia. E quero subordinar este devocional nesta manhã ao seguinte tema: com Jesus eu preciso estar pronto para ser surpreendido, ou surpreendido por Jesus, para ficar mais fácil de memorizarmos. Livro que escreve Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a Bíblia diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Lucas capítulo 5 e versículo 11. Este texto bastante conhecido dos leitores da palavra do Senhor, ele acontece junto ao lago de Genezaré, um lago que muitas vezes é entendido como mar, um lago conhecido pelas grandes tormentas, grandes ondas, um mar conhecido pelo número de pesca ou número de pescadores que dependiam para o seu sustento dos frutos advindos deste mar, deste lago, lago de Genezaré. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, logo no início do ministério de Jesus, logo que os seus discípulos estavam tendo as primeiras surpresas com ele, eram surpreendidos nas primeiras vezes, nós percebemos que um determinado dia o Senhor chega pela manhã à praia para um novo dia de relacionamento, um novo dia de vivência com esses discípulos, e eles ainda estavam na lida anterior, e por causa da sua empresa de pesca, o Senhor usa de um dos barcos, um dos instrumentos de trabalho deles, em especial o barco de Pedro, para poder compartilhar com a grande multidão que afluía à beira, à margem daquele lago, as riquezas, as revelações, as grandiosidades reveladas pelo próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, quando chega, eles estavam lavando as redes. Mas quando o Senhor olhava para a direita, olhava para a esquerda, não via os frutos advindos de um trabalho com rede. Aqui há uma aplicação muito gloriosa. Quando nós olhamos para a rede, no contexto da revelação deste texto, nós percebemos que eles estavam lavando as redes, e aqui dá para se ter uma noção do valor da comunhão. O que fortalecia as redes não era a qualidade da linha, mas era a qualidade dos nós. Nos dias odiernos em que nós estamos vivendo, quando se trabalha o trabalho artesanal da pesca e trabalha-se com rede, nós percebemos que quando os nós são mal feitos, eles tendem a encrunhar, eles tendem a aniquilar o efeito daquela rede. Então percebe-se que através da comunhão é que os nossos laços do cristianismo, os nossos laços da vida espiritual são fortalecidos. Então a rede, o que valoriza o trabalho da rede não é simplesmente a linha, mas é a qualidade dos nós. Mas aquele dia não era um dia de regozijo, aquele dia não era um dia de glória, aquele dia não era um dia de festejar, porque eles haviam trabalhado a noite toda e não havia pego absolutamente nada. Essa gente, eles conheciam com propriedade as correntes marítimas, eles conheciam com propriedade a força do vento, eles conheciam com propriedade onde tinha e onde não tinha peixe. Mas aquela manhã, depois que o Senhor dá um alimento espiritual, depois que o Senhor dá um alimento sobrenatural, o Senhor convida-os para poder tomar posse do alimento material. É por isso que quando olhamos para Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, o Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Quando se trata dessa prioridade com o Senhor, quando se trata dessa prioridade de Mateus 6 e 33, nós percebemos que as demais coisas, elas são apenas surpresas para nós, não são surpresas para Deus. E depois que o Senhor despede a multidão já alimentada espiritualmente, depois que o Senhor ensina a multidão, o Senhor fala para Pedro: faze-te ao mar alto, ou ao alto mar, e lançai as redes. Este momento na história do ser humano, este momento na história do relacionamento com Deus, é o momento em que todas as possibilidades, humanamente falando, já foram aplicadas. É o momento em que já tentou todo tipo de negociação, mas tornou infrutífero.
É o momento em que parece que o céu torna de bronze. A nossa oração parece não ser ouvida. É o momento que o nosso cônjuge não nos compreende. É o momento que o nosso pai não nos compreende. É o momento em que os filhos não nos compreendem. É o momento em que nem os amigos nos compreendem. Mas existe um Deus no céu que conhece o coração. E esse Deus, ele te compreende. E o Senhor diz para Pedro: faz-te amar alto. Se não havia trabalhado, ou eles haviam trabalhado toda a noite, não havia conseguido pegar nenhum peixe, agora pela manhã, próximo ao horário do almoço, não era o horário de pesca, mas o Senhor, ele sabia exatamente onde havia os peixes. Nesta manhã você se pergunta, olhando para a esquerda, olhando para a direita, diz: onde está a solução do meu problema? Onde está Deus? Onde está a promessa? Onde está a aliança que ele fez comigo? Confia no Senhor nesta manhã e agora vai ao alto mar. Ir ao alto mar é sair da zona de conforto. Sair para alto mar é sair da segurança aparente e tentar ir em direção ao propósito de Deus. É viver a dimensão da fé. E a Bíblia diz que Pedro, agora ele pega o caminho de volta, mas era diferente, porque agora Jesus estava com eles. Jesus havia dado a ordem. Jesus agora estava presente. Quantas vezes o Senhor te convoca a fazer propósito, a fazer aliança, a tomar uma atitude de fé e você diz: eu já tentei uma vez, não funcionou. Eu já fiz isso uma vez, não deu certo. Mas agora o Senhor que manda, diz o Senhor: lançai a rede em alto mar. É lançar em meio às impossibilidades. Mas se Jesus que mandou, pode lançar. Pedro fala: Senhor, sobre a tua palavra, isso vai ser o start, isso vai ser o canal para que eu possa lançar a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, era tão grande a quantidade de peixe que teve que chamar o outro barco. Veja bem que Deus tira dois tipos de famílias da inatividade. Tira a família de Pedro e a família que possuía ou que administrava o outro barco. Sabe por quê? É porque a bênção de Deus, quando ela é derramada, dá para a minha vida, dá para a sua vida, dá para o vizinho, dá para o colega de trabalho, dá para o patrão. A bênção de Deus, ela é abundante. É por isso que Paulo, ele verbaliza esta parte, né, em Romanos capítulo 5, versículo 20. Ele explica que nesta expressão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que quando você olha para os heróis do capítulo 11 de Hebreus e fica pensando: por que essa gente teve vitória tão grande? Será que eles não passaram por luta? Mas o apóstolo Paulo, ele revela na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20, que eles se fortaleciam, eles se fortificavam, dando glórias a Deus. Talvez nesta manhã, você que me assiste, já tentou todas as formas, já jejuou, já orou, já fez propósito, já fez aliança, mas não fez talvez o mais importante: dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus pelo que você está passando no presente. Dar glórias a Deus pela situação que está diante dos seus olhos. Porque à medida que eles foram dando glórias a Deus, diz Paulo, volta a repetir, Romanos capítulo 4, versículo 20, foi que eles obtiveram vitória. E a Bíblia diz que era tão grande o milagre que eles ficaram surpreendidos. E Pedro fala: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Pedro consegue, mesmo sendo um homem que trabalhou a noite inteira, dá para perceber que Pedro, por certo, estava cansado. Mas ele teve disposição para obedecer à voz do Senhor. Quem sabe nesta manhã você está sendo vencido pelo cansaço e diz: não vou orar mais, não vou ao culto mais, eu não vou acreditar mais, eu vou ser crente, mas do meu jeito. Não, é o dia, é o tempo, é a hora de você lançar a rede. Porque quando eles voltaram para a terra, aconteceu algo surpreendente uma vez mais. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. O Senhor havia dado uma ordem: olha, a partir de hoje, não temas, não fica preocupado, porque você será pescadores de homem. Esta é a razão que fez eles largarem tudo por causa de Jesus. Foi por causa do galardão. O escritor aos Hebreus,
explica no capítulo 11 e o versículo 20, porque Moisés abandonou o Egito, porque ele contemplava uma recompensa. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8, ele diz: acabei a carreira, completei a carreira, mas eu guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. E no versículo 8 ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Nesta manhã que eu digo que o Senhor te surpreende, Jesus te surpreenderá. Não é um pensamento do positivismo, não é uma frase de efeito, mas é uma promessa da palavra do Senhor. Nesta manhã é preciso deixar tudo para poder crer na palavra do Senhor. É preciso deixar a segurança que você não conseguiu ver resultado. É preciso deixar a fé que você não viu fluir e entregar em uma forma incondicional ao Senhor. E não se esqueça disso, Pedro adorou o Senhor. Os antigos, os homens da galeria de Hebreus 11, heróis da fé, o apóstolo Paulo revela, volta a frisar mais uma vez, para gravar no teu coração, Romanos 4:20, eles se fortificaram, eles se fortaleceram, dando glórias a Deus. Nesta manhã especial, quando nós compartilhamos consigo esta palavra, te prepare para ser surpreendido com Deus, porque o Senhor, Ele é o que aplica a promessa. Se o Senhor mandou você ir, pode ir. Se Ele mandou parar, pare. Se Ele mandou dar um passo de fé, dê um passo de fé, porque voltará com a rede cheia, voltará com os resultados que você nem sonhava ainda. Mas o Senhor, Ele faz muito mais, infinitamente mais, daquilo que você pensa ou imagina. Medite ainda Efésios capítulo 3 e versículo 20. Ora, aquele que é infinitamente abundante para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Nesta manhã, desfrute de adorar o Senhor, porque Ele mudará a tua história. O Senhor Jesus te surpreenderá. Oremos. Deus santo e maravilhoso, te glorifico porque a empresa de Pedro, ela é conhecida no mundo inteiro, mais do que qualquer empresa de pesca. Não porque Pedro foi tão habilidoso, mas é porque ele creu em uma promessa do Senhor, que é lançar as redes. E o teu filho nesta manhã, que vive o dilema de não conseguir vislumbrar a vitória, eu quero pedir ao Senhor, dê a ele a ousadia, a graça em um ato de fé, em lançar a rede. Ele sabe qual a rede precisa ser lançada, ele sabe qual é o propósito que precisa ser feito, sabe qual é o passo que precisa ser dado, mas eu te peço, dê ele a graça para obedecer, porque o Senhor o surpreenderá. Te glorificamos, Deus, em nome de Jesus. Grande abraço, fica com Deus, até amanhã, em nome de Jesus.